Então, moçada do primeiro ano, esse vídeo, então, é a segunda parte do nosso segundo vídeo, né? A gente gravou um vídeo de Idade Média, gravamos um outro vídeo, né? E esse é a conclusão desse nosso segundo vídeo. A gente vai chamar de terceiro vídeo, mas é a conclusão do nosso segundo vídeo, da segunda parte de Idade Média. A gente viu a alta Idade Média, vimos a baixa Idade Média, a conclusão, né, terminamos na aula passada, e agora a gente vai estudar um conteúdo especificamente que é a questão do islamismo. Né? Islamismo, que é uma religião que vai nascer durante a Idade Média, vai se expandir, vai nascer e se expandir no século VII, beleza? Então, a gente terminou a aula passada falando do fim da Idade Média. O que marca o fim da Idade Média, hein? A chegada dos turcos otomanos a Constantinopla, o domínio ali do Mediterrâneo, né? Em 1453, tá? A chegada dos turcos otomanos marca, então, o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, tá certo? É, nesse período acaba o feudalismo, aquelas relações que a gente estudou, o modo de produção feudal acaba e já começa o regime capitalista? Não. Esse é um longo processo, é uma longa história que vai acontecendo aos poucos com as revoluções industriais que vão acontecendo nos séculos lá na frente, né, com a Inglaterra, com a França. Aos poucos o modelo de sociedade europeia vai mudando, a forma de se compreender a economia vai mudando, o poder da terra vai perdendo espaço para o poder do capital. Então, aos poucos, né, com as chamadas revoluções burguesas, que vão ser o tiro de misericórdia, mas aos poucos esse sistema feudal, o modelo feudal vai ficando para trás. Acaba a Idade Média, mas não acaba o feudalismo. O que vai ser uma mudança, né, não há uma ruptura brusca, vai sendo uma adaptação de uma nova realidade. A burguesia vai cada vez mais tomando espaço, a aristocracia, né, aristo vem de uma palavra grega que quer dizer terra, cracia também grega governo, a aristocracia, aqueles que governam com a força da terra, vão diminuindo o seu poder à medida que aqueles que detêm o capital, a chamada burguesia, vai alavancando aí o processo, vai conduzindo as decisões. As monarquias europeias vão se adaptando também a esse novo modelo, que vai culminar nas grandes navegações, né? Em 1492 a América vai estar sendo descoberta, né? A gente sempre fala assim desse descobrimento, o Brasil com o Cabral, né, desviando a rota sem querer e chegando aqui, né, teoria da casualidade. Hoje se aceita, logicamente, a teoria da intencionalidade. Então, esse processo, tudo é referente ao poder que a burguesia vai assumindo durante a Baixa Idade Média. Terminada a Baixa Idade Média, com a Idade Moderna, nós vamos ter crescendo o poder burguês, o capital falando mais alto do que a terra. Com isso, aquele velho modelo de sociedade feudal, aquela velha estrutura, né, econômica, onde os donos de terra, né, os nobres que tomavam as decisões, passam a ser questionados. Um dos golpes de misericórdia nesse modelo vai ser as duas revoluções burguesas da Inglaterra e da França. A Revolução Inglesa, liderada por Oliver Cromwell, né, que vai implantar a sua República de Cromwell, ele vai se transformar no Lorde Protetor da Inglaterra, e depois também nós vamos ter na França a Revolução Francesa de 1789, né, com o lema da igualdade, liberdade e fraternidade, onde nada mais é do que jacobinos e girondinos, né, os grandes e pequenos comerciantes do convento de Saint-Jacques, os jacobinos, e da região da Gironda, os ricos comerciantes chamados então de girondinos, que vão conduzir esse processo. Seria aí, podemos dizer assim, o predomínio do capital, né? Seria aí a definição, a revolução, as duas revoluções que realmente colocam assim sobre a bota do capitalismo o feudalismo, tá certo? É, vamos aqui compartilhar uma telinha com vocês que foi
Deixa eu compartilhar aqui essa tela. Ah, bom, durante todo esse processo que nós estudamos da Idade Média, estava lá no comecinho do nosso livro, no comecinho do capítulo, quando a gente está falando de Idade Média, já entra no século VII, já fala do islamismo. Vocês perceberam que eu não falei disso, porque o islamismo está sim inserido, porque está acontecendo durante a Idade Média, mas é de uma importância que a gente não pode simplesmente chegar e falar sobre isso misturado com outros conteúdos. Então a gente precisava abrir uma janelinha só para estudar essa religião, né? Que é uma das que mais cresce no mundo, tá certo? O islamismo e sua importância na Europa, tá bom? Deixa eu ver o horário aqui para a gente gravar uma aulinha com tempo ideal, que eu quero uma aula de mais ou menos uns 20 minutos. Deixa eu minimizar essa tela aqui. Bom, então vamos lá. Até o século VII, a Península Arábica era composta por civilizações politeístas. Nós já sabemos que civilizações que acreditam em vários deuses, né? Os árabes e suas, né, dezenas de divindades. Bom, havia grupos específicos na região arábica, né, que são os sedentários, né, que habitavam cidades como Meca, a cidade de Yatreb, e no deserto, os beduínos, que são grupos nômades ou seminômades, que a principal atividade é o comércio, né? Mas que por uma questão, logicamente, social, econômica, não tem ali uma atividade fixa nas cidades. Esses são os chamados beduínos. A atividade predominante, tanto desses povos nômades, seminômades, como dos sedentários das cidades, é o comércio. A cidade mais importante é a cidade comercial e religiosa de Meca. Por que comercial e religiosa, gente? Ela é uma cidade onde a atividade comercial é muito intensa e também a atividade religiosa, já que as mais de 200 divindades aceitas dentro do panteão árabe de divindades, elas estão ali representadas naquela cidade. Existem, né, existe ali um comércio muito grande de ídolos, de imagens dessas divindades, né? Da cidade de Meca, não há, mas uma das suas principais fontes de comércio é exatamente relacionada a esse panteísmo, a essa a quantidade imensa de divindades, né? Então ali nós vamos encontrar pequenos templos, nós vamos encontrar as pessoas comprando estátuas ou qualquer coisa referente à sua religião, certo? Nessa cidade é construída a Caaba, que é chamada de Casa de Deus, aonde uma pedra, né, que segundo eles ela era uma pedra branca que caiu na terra e depois ficou negra em função dos pecados dos homens, chamada de pedra sagrada. A Caaba, né, é esse templo, né, chamado de Casa de Deus, e lá essa pedra, que na verdade acredita-se ser um meteorito, né, que caiu na região. Tá bom? Então, como é que nasce e como é que se expande essa nova religião? Há uma crença, né, da influência do monoteísmo do judeu nessa no início dessa religião muçulmana. Não se pode provar, não se pode afirmar que uma tenha influenciado a outra. Mas é interessante que se você puxar lá atrás a origem, a linhagem, né, dos povos, tanto dos judeus quanto dos árabes, são povos semitas, né, que descendem do Sem bíblico. Né? Esses povos semitas, então, alguns patriarcas são muito comuns, tanto na história do islamismo, né, como na história do judaísmo, né, por causa exatamente dessa linhagem, dessa ramificação. Em 610, né, o conhecido dentro do islamismo como profeta, Muhammad, no ocidente é mais conhecido como Maomé, ele afirma ter tido uma revelação. Um anjo, né, de nome Gabriel, que coincide com o nome do anjo da Anunciação, do cristianismo, o anjo Gabriel teria
feito a grande revelação a ele. A revelação seria que só existe um Deus, né? Que os árabes não deveriam adorar vários deuses, que só deveriam adorar um Deus único, e esse Deus seria Alá. E que o Maomé seria o seu representante, o profeta, seria ele que ligaria os homens a essa única divindade, né? Ao Deus único, Alá. Ok? Bom, começa então uma nova história de monoteísmo, de uma nova religião monoteísta. Até então, oficialmente nós tínhamos o judaísmo, né, religião dos judeus, uma ramificação do judaísmo que é a crença de que Jesus, Yeshua, né, era filho de Deus, então nasce do judaísmo, nasce o cristianismo, que também é monoteísta, e agora nasce então em 622, estamos tendo aí a apresentação da nova religião, do islamismo, século VII. Por que 622? O monoteísmo de Muhammad, ele já começa ali a trazer algumas pessoas para o seu lado, para a sua nova crença. Ele anuncia o que ele chama de boa nova, de que só existe um Deus que é Alá e que ele é o seu representante aqui, né? Muhammad é o seu único representante, é o seu profeta, é aquele que representa, que compreende, né, esse Deus e que o anuncia aos homens. Esse monoteísmo, automaticamente, o que ele faz? Automaticamente, à medida que eu digo que só existe um Deus e que esse Deus é Alá, eu passo a desacreditar todas as outras divindades. Isso é claro que fere não só os princípios religiosos dos povos árabes, sobretudo de Meca, né, como também as questões econômicas de tanto comércio que vive em torno dessas, né, dessas divindades. Quando o Maomé leva um grupo de amigos para pregar sobre a sua religião, sobre o islamismo dentro da cidade de Meca, ele atrai a fúria dos comerciantes de Meca e ele é expulso. Então Maomé sai de Meca, né, e viaja de lá, expulso mesmo da cidade. Ele sai da cidade de Meca e vai para a cidade de Medina, né, também conhecida como Yatreb, ou cidade do profeta. Esse episódio da saída de Maomé de Meca para Medina é conhecido como Égira. Ele tem uma importância fundamental, esse episódio tem uma importância fundamental. Para os cristãos, o ano 1 dos cristãos, logicamente, é o ano do nascimento de Cristo. Conta-se, né, no Ocidente os anos através disso, antes de Cristo, depois de Cristo. Para o calendário muçulmano, 622, ou seja, no século VII, 622 é o ano 1 do islamismo, porque aí começa a história, né, da fuga de Maomé de Meca para Medina. Esse episódio é conhecido como Égira e marca o ano 1 do calendário islâmico. Beleza? Entre 630 e 631, Maomé, depois de várias batalhas para implantar o islamismo na cidade de Meca, ele usa de várias táticas, uma delas é estrangular o comércio daqueles para ele, né, pagãos que professavam outros deuses. Ele estrangula, ele ataca, ele e um grupo de homens armados atacam todos aqueles que vão praticar qualquer tipo de adoração em Meca ou fazer comércio com Meca. Com isso, ele vai enfraquecer, logicamente, a cidade e, aos poucos, dentro do que está acontecendo ali, de combates, hora de combate, hora de acordos, acaba que, em 631, o islamismo passa a ser, então, oficializado em Meca, né? Meca se rende ao islamismo. Quando eu digo se rende, eu não estou falando apenas da questão de perder um combate, mas na questão de aceitar, né, o islamismo passa a ser uma religião aceita amplamente dentro da cidade e passa a ser, então, a religião única de Meca. Meca passa a ser, então, a cidade sagrada agora para uma única religião, para o islamismo, ok? A Kaaba, o local, né, o templo sagrado, casa de Deus, é então a casa do islamismo. A pedra, o meteorito que está lá, continua sendo uma pedra sagrada e, né, o islamismo, então, agora predomina na cidade de Meca e dali, né, ele vai se espalhar por vários pontos
da região arábica e, além disso, também chegando aí até a Europa, na Península Ibérica, né, no norte da África, a gente vai ver isso logo na sequência. Em 632 acontece a morte, né, de Maomé. Todas as passagens da vida de Maomé, como a Hégira e todas as conquistas e toda a divulgação, todas as lutas, né, do Maomé, são registradas num livro chamado Alcorão, ou simplesmente Corão, tá certo? É para os muçulmanos o livro sagrado. Tem gente que tem mania de falar é a Bíblia dos muçulmanos. Bíblia não é o nome correto, né? É um livro sagrado, ok? A Bíblia é um livro sagrado para os cristãos, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Agora, o Alcorão é um livro sagrado que registra, né, toda a saga do profeta Maomé, tá certo? É, deixa eu dar um toquezinho aqui, que parece que deu uma travadinha aqui. Vamos lá. Essa religião, o islamismo, ele se fundamenta em pilares, né? Quais são os pilares do Islã? A primeira, logicamente, é o monoteísmo, que prega que só existe um Deus e esse Deus é Alá, e esse Deus é o criador de toda a terra e dos homens que nela habitam, e todos os seres. É fundamental essa crença, né? Para você ser um muçulmano, ou seja, para você ser uma pessoa que segue os princípios de Alá, é fundamental que você só siga esta religião, o monoteísmo, ou seja, um dos pilares é a fé. Orar 5 vezes ao dia. Então, o segundo pilar é a oração, sempre voltado para a Meca. Observar as obrigações do Ramadã, sobretudo o jejum, né? Doar dinheiro aos necessitados, que é a caridade, peregrinar pelo menos uma vez na vida inteira. A pessoa tem que ir até a Meca, né? Esse episódio de peregrinação é o Hajj, que tem esse significado, peregrinação. Então, visitar a cidade de Meca tendo condições físicas e econômicas. Se a pessoa for uma pessoa com uma deficiência que dificultasse a locomoção, ela estava desobrigada, mas tendo condições, ela tinha que ir a Meca pelo menos uma vez na sua vida. Todo muçulmano tem que visitar Meca, beleza? Então, quais são os 5 pilares? Fé, oração, jejum, caridade e a peregrinação a Meca, certo? Então, esses são os pilares do Islã. Após a morte de Maomé, que já havia iniciado uma expansão do islamismo, após a sua morte, essa expansão continuou por obra dos califas, né, o califado. Os califas organizaram poderosos exércitos e formaram um vasto império. Tá? Esse império que vai do local onde hoje está a China aos Pirineus, que é uma cadeia de montanhas que fica entre a Espanha e a França. Pirino, Pirineus, Pirinópolis, né? Lembra alguma coisa? Então, em 711, tudo isso é depois de Cristo, né, gente? 622 começa, é depois de Cristo. Em 711, eles dominam ali a região do Estreito de Gibraltar. Gibraltar, a pedra do sultão Tariq. O Estreito de Gibraltar, ali no sul da Espanha e de Portugal, né? Aquela regiãozinha ali onde a África e a Europa se estreitam e o mar Mediterrâneo tem uma fina passagem ali, né? Aquele pedacinho chamado de Estreito de Gibraltar. Aquela região ali, batalhas intensas vão acontecer e vai haver o domínio da Península Ibérica pelo califado. E esse domínio vai durar 700 anos, beleza? Então vamos lá. De que forma essa nova religião que chega abrangente, arrebatadora na Europa, né? Se você observar ali as nações africanas, sobretudo do norte, há uma forte influência do islamismo, né? Se você olhar as danças, as músicas, a roupa ali de algumas regiões da Espanha, até mesmo de Portugal, você vai encontrar um traço muito forte do mundo árabe. Então, vem muito desse momento aqui, né, da expansão do califado. Os números hoje chamados de indo-arábicos, né, porque nós sabemos que ele tem influência da Índia, os números arábicos chegam nessa região nesse momento. A arte do Oriente,
A arquitetura, se você visitar os palácios, né, da Espanha, inclusive templos religiosos, até muitos deles de religiões diferentes do islamismo, você vai encontrar os traços da arquitetura árabe. O idioma bastante forte em alguns povoados da Espanha que sofreram maior ou menor influência, né? A tapeçaria, os tapetes que você pode ver ali na região da Península Ibérica são, né, que parece que você está mesmo no mundo árabe. A culinária, como a comida, né, dali da região é influenciada por essa cultura árabe. Uma coisa interessantíssima da gente registrar, o conhecimento de povos variados se misturavam nesse momento. A chegada do califado, a chegada dos islâmicos à Península Ibérica, não, ela foi marcada, logicamente, por combates violentos, imposição, religião contra religião. Ali já havia uma forte tendência ao cristianismo, sobretudo na França, né, que não é Península Ibérica, mas mais tarde nós vamos ter a guerra lá dos franceses, dos majordomos, que vão tentar impedir o avanço do islamismo. É onde a Igreja Católica vai se fortalecer muito na França, porque vai haver vamos dizer assim, uma união entre igreja e Estado, né? Depois, lá na dinastia de Meroveu, dinastia merovingia, isso vai se estruturando cada vez mais, os capetinhos, né, lá de Hugo Capeto, a igreja vai crescendo cada vez mais na França, e muito se deve à chegada do islamismo, que fortaleceu os laços entre igreja e Estado, igreja católica e Estado, para se defender da invasão do islamismo. Bom, o conhecimento que os árabes trouxeram é uma coisa fantástica. Por causa do tamanho do império, né? Por causa do crescimento vertiginoso do império árabe, desde o nascimento desde o nascimento do islamismo, que foi trazido por Muhammad, apresentado aos árabes por Muhammad, esse império que se formou, ele traz junto com ele a cultura dos gregos, dos chineses, dos persas, dos indianos, e toda essa miscelânea de culturas ela vai influenciar diretamente os povos, né, da Europa. Então, do mesmo jeito que um dia a Grécia com o helenismo, né, o Alexandre da Macedônia, que traz aquela cultura do Ocidente para o Oriente e leva, né, a cultura helenista para o Oriente, levando então uma mistura de cultura Ocidente-Oriente, Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. Aqui também acontece isso agora do Oriente para o Ocidente, com a vinda dos árabes, né, que trouxeram a sua religião, mas junto com ela trouxeram também uma vasta cultura, porque muitos livros de escritores gregos, chineses, persas, muita filosofia desses povos estava incorporada aí à cultura árabe e acabou se expandindo também aí pela Europa, certo? É, Então, queridos, com esse conteúdo, a gente encerra aqui, né, o nosso capítulo da Idade Média. Esse foi um capítulo à parte, que eu fiz questão de deixá-lo para a gente poder estudar dessa forma, para que a gente não tivesse que compreender todo o processo de formação das relações feudais, como nós vimos, suzerania e vassalagem, né? Nós vimos a divisão dos feudos, né? Manso comunal, manso senhorial, manso servil, o reativar do comércio do século X, XI. Então, para a gente estudar todo esse processo que leva aí 1000 anos de história, né, que vai do século V ao século XV, a alta e a baixa Idade Média, a gente jogar esse conteúdo do islamismo junto lá ficaria bem mais pesado. Então, por isso, a gente gravou 2 vídeos. Na verdade, 3. Um primeiro vídeo que a gente fala sobretudo da alta Idade Média. Um segundo vídeo que você viu na aula passada, que fala sobre a Baixa Idade Média, o comércio, a peste negra, e essa conclusão daquele vídeo onde a gente fala da formação, né, e da expansão do islamismo, né, que nasce no século VII e se expande já mesmo no século VII. Tá bom?
tudo aquilo que a gente viu lá na frente das Cruzadas Santas, né, que a gente viu na nossa aula lá da Alta Idade Média, a guerras de religião, as cruzadas que levaram muçulmanos e cristãos, né, numa luta pela cidade de Jerusalém, tudo isso está ligado a essa expansão árabe, né, no Ocidente. Beleza? Então tá. Aí a gente continua então na próxima aula, a gente vai iniciar capítulo novo e a gente então encerra aí esse capítulo. Tá certo? Esse aqui a gente está encerrando hoje e na próxima aula a gente começa um capítulo novo. Tá? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.